começando o programa Casa do Senhor na TV. Hoje, pelo canal da TV Metropolitana Rio, ao vivo, gente, pelo canal do YouTube. Você que está do outro lado da telinha aí, ó, mande mensagem. O Carlos está lá atrás na produção lá, ele vai passar para a gente perguntas, se houverem, e também aquelas palavras maneiras também de elogio que a gente gosta de receber, né? Recebo aqui dois anjos da Igreja do Senhor na Terra, que é o nosso pastor Pedro Durval, da Igreja Batista Herança do Senhor, em Barier. E o nosso pastor Jonas Ramos, em nome de Deus. Igreja Ministério Rema, situado em Vila Uruçaí, Saracuruna. Amém. Olha, gente, é assim que Deus faz. Ele nos dá mais do que pedimos e pensamos, né? E hoje a gente trouxe aqui alguns temas, né? Nós estamos no modelo podcast. Geralmente vocês veem o programa Casa do Senhor de uma outra forma, com outro formato, mas hoje, com esses dois homens de Deus, nós vamos trazer aqui os vídeos gospel da internet e nós vamos trazer aqui alguns temas, né? Nós escolhemos lá da internet para a gente poder aqui estar conversando, para trazer reflexões sem imposição. Então, somente reflexões para que a gente possa, assim, trazer o Espírito Santo e o Espírito Santo ali nos mostrar aquilo que precisamos fazer, né? Aquilo que precisamos mudar, acrescentar na nossa vida, eu tenho certeza, não só na nossa, mas na vida de vocês que estão em casa também. Amém? Vou pedir a produção, então, já de imediato, rapidamente, eu quero dar aqui deixar vocês darem a saudação, né? Olhando lá para aquela câmera lá, por favor, deixa a saudação para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Louvamos a Deus por estar aqui. Obrigado, Tamário. Amém. Louvamos a Deus também pela vida do nosso querido que está aí atrás das câmeras, fazendo com que tudo funcione bem. Amém. Pastor Jonas, muito bom estar aqui com o Senhor, né? A gente sempre tá junto nessa lida, né? Verdade. Eu agradeço a oportunidade. Para mim, mais uma vez, né? Tá com o Mário aqui. É sempre um prazer. E agora, acompanhado, né? Esse amigo, Pedro Durval, onde a gente... É uma inspiração pra gente. Então, o prazer é todo meu, mestre. O prazer é todo meu estar aqui acompanhando e estar aí também junto com o Mário. E eu admiro, tá? Admiro vocês andarem juntos, né? Pastor Hilton Bezerra é mais um que faz parte desse corpo aí, né? E admiro bastante vocês aí, sempre tá um apoiando o outro. Isso é muito legal, que Jesus manda, né? Andar de dois em dois, e isso é importante, um fortalecendo o outro sempre. Amém? Produção, então, dadas aqui, né, a formalidade de poder dar a saudação, vou pedir à produção para soltar o primeiro vídeo e a gente poder conversar aqui, então, sobre o tema que nós temos. Eu não dou conta desses crentes mimimi. O que eu mais vejo no Facebook: a igreja tem muitos problemas, eu tô desviando. Tchau. A igreja vai ficar melhor sem tu. Porque tem crente bebê que pensa que Jesus é babá. Ninguém vem me visitar, ninguém vem aqui ver eu não vou mais não. A mesma distância da igreja para tua casa, da tua casa para a igreja. Se ninguém foi, você vem. Essa igreja tem problema nessa área, essa igreja tem problema naquela área. Nesse assunto, essa igreja tem problema. E tu tem na tua língua. A igreja sem você continua sendo igreja. Você, sem igreja, é um membro amputado, vai apodrecer. Rapidamente, algumas explicações, né, até para aqueles que estão em casa poderem entender. Esse é um vídeo antigo, pastor Eliseu Rodrigues, certo? Aqui nós vamos conversar sobre esse vídeo, só que a internet tem isso. Isso pode ser uma coisa de há 5, 10 anos atrás, e pode ser que hoje a cabeça do pastor seja completamente diferente, tudo mudado. Existem alguns cortes. Nós estamos pegando uma mensagem de 3 minutos, né, de 2 minutos ali. Então, a gente sabe, né? Aqui a gente já sabe, mas você que está em casa, nós queremos ter esse cuidado que hoje a cabeça do pastor Eliseu pode ser completamente diferente, já pode ter dado uma resposta em cima desse vídeo, mas para aqueles que não acompanham pode ser algo atual. E então, em cima disso, nós vamos estar conversando sobre esse tema, naquilo que ele está falando ali. Bom, então o homem de Deus, né, o pastor Eliseu Rodrigues, vou perguntar primeiramente ao nosso pastor Pedro Durval, ele dá um exemplo, né, o que acontece muito no Facebook ou no dia a dia ali, naquelas conversas informais, onde a pessoa fala que está se afastando da igreja mediante os seus problemas. Aí ele responde: tchau, a igreja vai ficar melhor sem você. Bom, então em cima disso, né, nós fizemos a primeira pergunta, que fala assim, essa seria a posição da liderança de uma igreja? Bom, Mário, é muito interessante o que você está abordando, até para os nossos queridos aí que estão nos acompanhando,
Parabéns por colocar isso, né? Faz sentido. Ele é muito novo no vídeo. O vídeo é um vídeo antigo, né? Sim. E as pessoas mudam de ideia conforme vão amadurecendo e crescendo. Mas eu queria fazer um contraponto, Jonas, também, que é muito importante. Porque o que acontece? Nós, por natureza, temos dificuldade de confronto. E por ter dificuldade de confronto, a nossa tática, muitas vezes, é demonizar ou desmoralizar. Então, é mais fácil você desmoralizar alguém e ver essa pessoa ir embora, se ela não atende aos seus padrões, do que lutar por ela. O que a gente vê que é muito comum é que tem muito pouco choro e lamento pelas perdas que nós temos, mas cada um mantendo a sua posição de que eu estou correto, eu estou indo embora desse lugar e desse pastor porque eu estou correto. Ou o pastor permitindo que a ovelha vá embora porque ele acha que está correto. E vemos muito pouco sofrimento das pessoas em prol das outras, né? E a Bíblia diz que devemos se alegrar e também chorar, né? Você que está em casa aí, presta bem atenção nisso. A gente tem que se importar mais com as pessoas e parar de justificar o fato de tê-las conosco ou não. Uma coisa que é muito interessante, biblicamente falando, Mário, e é importante observar também, Jonas, porque o relacionamento é importante. Se a gente pega o profeta Elias e dá uma olhada na história dele, da história de Eliseu, você que está em casa, atenção também, a escola profética não cresceu com Elias. Elias era péssimo de relação. Uhum. É péssimo, ele queria viver sozinho. Ele estava sempre solitário. E ele até justificou para Deus, né? Só eu que estou aqui. Mas não é porque não tivesse ninguém para estar com ele. Você tinha o Micaías, que aceitava tomar bordoada no rosto por causa do evangelho. Você tinha lá um mordomo do Acabe que escondeu, ainda falou para ele antes dele fugir, que escondeu de 50 em 50 em caverna. Ele não estava sozinho. Sim. Só que, como ele é um camarada mais internalizado, tem dificuldade de relação com o outro, ele nunca enxergava que havia alguém ali próximo a ele. A escola não cresceu. Aí você vai para um Eliseu, que é próximo, deu problema, a escola tem que crescer com o Eliseu. Eliseu, você vai conosco? Vou. Eliseu foi com os outros profetas. Com Eliseu, o relacionamento era de perto e não de longe. Quando deu problema, e deu problema porque o machado caiu na água. Sim. Quem estava lá para resolver? Eliseu. Eliseu se apresentou como uma parte da resposta para o problema do machado. Então, a pessoa que perdeu o machado teve o seu problema ali resolvido. E ele não foi uma pessoa que foi criticada pela perda do machado. Alguém se apresentou para ajudá-la a resolver. Nós precisamos desse tipo de postura. É muito fácil mandar embora porque eu não tenho que ter trabalho nenhum. Dá trabalho cuidar de pessoas. É aí que é o ponto, né? Porque a igreja é um hospital. Né? Assim, nós vemos assim, que tem sido tratada a igreja um hospital. Mas às vezes olhamos só a igreja instituição e esquecemos da igreja que somos nós. E essa igreja que somos nós precisa de tratamento. E aí eu vou lá, Deus me faz lembrar que é o segundo mandamento. O segundo mandamento é o quê? Amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Não importa ser dentro ou fora da igreja. E aquele que está fora da igreja, a gente precisa ter uma certa sensibilidade, né? E aí eu vou perguntar ao nosso pastor, né, Jonas Ramos, nessa condição, né? O senhor concorda também com a fala do pastor? Como o senhor vê essa parte? Sim, Mário, a gente só tem que estar atento ao seguinte, né? Até onde foi a paciência, pastor Eliseu, né? Eliseu Rodrigues. Sim. O que ele está vivenciando? Porque quando ele fala ali, é muito provável que ele está dizendo de alguém que já está perturbando. Geralmente é assim. Claro. Geralmente. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Né? Eu acho que foi com o senhor. Foi com o senhor. Aliás, tá sempre junto, né? É quase Elias e Eliseu. Né? Eu aprendi com o senhor isso. O tratamento, eu sempre falo isso, você trata todo mundo igual? Alguém vai dizer, eu trato. Então a vida toda a gente errou. Porque eu não posso tratar quem é bom da mesma forma tratar quem é mal. Cada um vai ter um tratamento. Então não trata todos iguais. A ideia é até que ponto o pastor Eliseu ouviu, até onde ele ouviu alguém. Ele vai dizer, tem alguém até que fala, poxa, chega de mimimi, compra um gato, pô. Vai ganhar um gato para tanto mimimi. Nós temos, tá, Mário? Nós temos dentro de igreja, né, eu falo isso como pastor, dentro de igreja, pessoas que já estão lá há 20, 30 anos, mas são convencidos, não se converteram. Tá? A gente vai ter paciência a vida toda com eles, né? Vamos estar ali cuidando, é o dever da gente cuidar. Mas até onde vai também essa pessoa querer ser cuidada? Muito provável, tá? Estou dizendo que seja isso. Que a pastor Eliseu está falando de alguém, né? De alguém que já está ali, vamos dizer uma palavra, sufocando o ministério já há muito tempo. Eu não sou a favor de dispensar, de mandar embora, tá? Mas vamos lá, meu pastor, olha só, meus pastores.
o que acontece? Ele é uma liderança e ele é reflexo para cada membro, até para quem está assistindo esse vídeo, tá? Então, quando eu falo isso, eu atinjo aquele que come sólido e aquele que ainda bebe leite. Não, mas é para quem encaixa, Mário. Eu entendo isso, é para quem encaixa a fala dele, entendeu? São pessoas que estão ali quase que incomodando, vamos dizer assim. Pode perceber, a fala dele foi rápida. Mas a nossa vinda é para eles. Sim, sim. A nossa atitude é para esses. O pastor, quando fala, bem rápido aqui, o pastor quando fala de Eliseu e a escola cresce com ele, né, ele está ali abraçando o relacionamento. O relacionamento dele é tão bom que quando Geazi vai lá pegar o tesouro que veio com Naamã, ele, tu vai ficar leproso, tá? A lepra dele vai pegar em ti. Sim. Olha o tratamento dele para quem é profeta, querendo o crescimento do lugar, e para aquele que está do lado dele, pegando as coisas início. Houve uma desobediência de Geazi, né, à ordem do profeta. Mas aquele que ainda... Geazi convivia direto com o profeta ali. Agora, vamos dizer assim, uma pessoa que está na igreja, né, para os dias de hoje, ela está na igreja e aí, mediante algumas situações que acontecem na igreja, não era muito melhor eu ouvir isso e tentar tratar a igreja ao invés de querer expulsar o irmão da igreja, de dar essa palavra de, vai ser muito melhor sem você? Porque isso não quer dizer, porque nós estamos falando da igreja, e vai ser um tema que a gente vai abordar daqui a pouco, mas nós temos que entender que a salvação, ela vai atingir aqueles que estão fora da igreja ou aqueles que estão na igreja. A ambos. Então, a gente precisa separar um pouco isso. Então, eu quero fazer um contraponto, Mário, se eu posso. Com certeza. Jonas, quero fazer um contraponto no seu ponto, mas o meu é um contraponto do seu ponto, tá bom? Quando o pastor Jonas fala isso, eu sou pastor, né? Tenho um respeito enorme pela figura do pastor, ando por princípio de autoridade, mas eu não super protejo a função de pastor. Porque quem está na função de pastor é um mero ser humano. E seres humanos erram uma hora ou outra. Okay? Quero fazer um contraponto aqui no ponto do Jonas. Quando Geazi volta e o Eliseu dá a ele aquela palavra, Eliseu não tem o poder de amaldiçoar. Aquilo não procede de Eliseu. Porque eu quero dizer o seguinte aqui, Mário. Tem pastor que acha que ele tem autoridade para amaldiçoar. A autoridade, segundo a palavra de Deus, como fala o apóstolo Paulo, é para edificação e não para destruição. Nenhum pastor tem autoridade para amaldiçoar ninguém. A autoridade que a gente tem é para abençoar pessoas. Por isso quero fazer o contraponto, né? Porque as pessoas pegam a nossa fala, né? A fala do pastor Jonas é uma fala coerente dentro da ideia dele, mas alguém pode pegar essa fala, né? E usar de maneira leviana. Então estou fazendo um trecho do vídeo. Isso, estou fazendo um contraponto, ok? Outro contraponto que eu quero fazer. O pastor Eliseu está ali pregando. Ele no vídeo, né? Não ele, falando de figura de pastor, está ali pregando. Ele é muito novo. O vídeo mostra isso. Ele ainda é muito novo. Talvez na época, eu não sei, talvez na época ele nem seja pastor, de fato, liderando uma igreja de frente. Talvez não seja. Pastor itinerante. Isso. Né? Talvez não seja só o pastor pregador, ou sei lá, o pastor que está no meio do jovem. Eu não sei na época, porque eu não tenho convívio com ele. Estou dizendo das minhas impressões. Mas não dele, das minhas impressões, o que eu penso, né? Então, o que a gente observa, e eu estou dizendo isso também porque sou pastor, e você que está em casa aí nos acompanhando, é muito fácil discursar do púlpito. A gente tem que pegar esse discurso de púlpito e levar esse discurso para o meio do povo, que é o que está lá em Joel. Qual é a orientação em Joel, capítulo 2? Os sacerdotes têm que chorar entre o pórtico e o altar. Se você pega a distância entre o pórtico e o altar, isso significa no meio do povo. Então, esse discurso de púlpito precisa estar no meio do povo. Tem que ser um discurso prático. É muito fácil. Vou dizer uma coisa que é muito corriqueira aqui, Mário. É muito fácil lá do púlpito, né? E eu vou até dar um parecer para ninguém pegar minha fala e distorcer, tá? É muito fácil eu chegar no púlpito e falar assim: seu ladrão tá roubando a Deus, não é dizimista. É muito fácil. Muito fácil. Revestido pela uma falsa autoridade, né? Porque isso é uma falsa autoridade. Eu vou lá, fingindo que tem autoridade, e eu imputo um peso na vida da ovelha. Seu ladrão tá roubando a Deus porque não dá dízimo. Só tem um porém. Eu nunca ensinei administração financeira. Então, como é que eu posso cobrar uma coisa? Tem que ensinar. É o que está lá em João capítulo 7. Os fariseus disseram do povo: esse povo que não conhece a lei é maldita, mas eles tinham que ensinar a lei.
Estão dizendo que o povo não conhece a lei, é um povo maldito, mas quem tinha que ensinar a lei? Eles tinham que ensinar. Então a gente precisa pegar esse discurso de púlpito e transformar num discurso prático. A gente precisa se aproximar das ovelhas e viver com elas. Cada ovelha tem o seu próprio problema. São pessoas distintas, com necessidades distintas. Enquanto a gente não fizer como Eliseu fez, relacionamento de perto, não tem crescimento adequado. Eu também, assim, eu tenho essa situação, né, que precisa cuidar daquele que que come sólido e daquele que bebe leite ainda mais. Porque, às vezes, nós estamos cuidando tanto daquele que já come sólido, que já poderia estar cuidando de outros, e aí esquecemos daqueles que bebem leite. Vou fazer aqui uma pergunta para o nosso pastor Jonas Ramos, né? O senhor também pode estar participando dessa pergunta, né? Ele continua, deixa eu ver aqui, você sem igreja é um membro amputado. Essa é a frase que ele fala e eu queria saber a sua opinião sobre essa frase que ele fala. Você sem igreja é um membro amputado. Bom, Mário, dentro da relação membro de um corpo, olhando por esse lado, é um corpo e de fato não tem como. Não tem como, a gente diz o seguinte, se eu arrancar qualquer dedo ou a mão fora, ela não vai sobreviver. Ela morre e realmente apodrece. Dentro dessa visão que a gente tem de corpo nosso aqui, tá? E Cristo como cabeça. E vale lembrar também, eu até deixei anotado aqui, né, algumas coisas que serve como referência. Dentro daquilo que é corpo. Neemias capítulo 4, versículo de número 6 diz assim: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, eu não vejo individualidade, eu vejo um povo unido para um crescimento. Agora, tá falando de crescimento, é interessante, né? Porque puxa de novo a questão do crescimento. Lá com Eliseu só está crescendo porque cada um resolveu arrancar uma viga. Cada um pegou. Eu não consigo ver, tá? Eu não consigo ver, de fato, um membro de um corpo conseguir sobreviver. Talvez exista aí uma falsa sobrevivência. Né? Foi-se criado a ideia de que eu não preciso. Acredito que quem não precisa ou quem não quer estar dentro da igreja é porque não está querendo ser sujeito à liderança. Muita gente tem dificuldade com liderança. E às vezes ela não quer ficar ali para não se sujeitar, tá bom? A liderança que tem. Mas eu acredito sim, Mário. Acredito que um membro fora do corpo, ele não subsiste. Eu vou ser assim, vou ser bem transparente para vocês. Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Fiquem à vontade. Nós estamos aqui não é para estar certo sempre. Eu quero estar certo sempre, mas sei que não vou estar certo sempre. Eu quero aprender. Desse jeito. Tá? Então, só que eu vejo na Bíblia um homem que estava fora do corpo. Aspas, que é aquele que está dizendo lá em Marcos capítulo 38, 9:38. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e o qual não nos segue. E aí Jesus, né, responde, nós o proibimos porque não nos segue. Aí Jesus responde, porém disse, não lhe proibais, porque ninguém que há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Então, eu entendo assim, na minha condição assim de meditar em cima da palavra e ver. Eu entendo tão importante a igreja, a instituição. Eu vejo a importância do ensinar a palavra, da comunhão, de praticar a liberalidade da oferta. Como organismo e como organização. Exatamente. Tudo. Contudo, eu acho que nem sempre essa mensagem, como foi colocado, você é um corpo fora, porque nem sempre Deus vai permitir que essa pessoa fique tanto tempo fora. Ela pode ser o filho pródigo e vai voltar para dentro de casa. Então eu não posso chegar e dizer que você está amputado, que você... Quando se fala, como se coloca dessa forma, é como se eu estivesse fazendo um mau juízo dessa pessoa. Mas se essa pessoa ela estiver certa e a direção estiver errada? Porque nós vamos ver as cartas, as 7 igrejas. A direção das 5 igrejas que sofreram repreensões estava errada. Vamos dizer que esse membro está saindo de lá para ir para Filadélfia e Esmirna, que não sofreram repreensões. E aí, às vezes, por me estar na liderança, por me ter o púlpito na mão,
o microfone na mão, eu faço dessa colocação. Porque uma moeda existe de dois lados. Vou deixar vocês falarem aí, que estão doidinhos para isso. Não, eu vou deixar o pastor Pedro falar agora. Mas é interessante que a gente faz a abordagem desse versículo, né? Desse homem, ele não é da gente, como é que... Não, deixa ele pregar. Mas vai lembrar aquele versículo, Senhor, eu preguei em teu nome. Sim. Profetizei em teu nome. Curamos em teu nome. Apartai-vos de mim. Para aquele que estava dentro da igreja. Nunca vos conheci. Tá aqui. Mas quem disse que é para dentro? E para quem tá fora? Não, mas é isso que eu quero dizer. E esse estava dentro. Porque a gente... Esse pertencia à igreja. Se a gente for olhar por esse lado... E ele era amputado? Se a gente pegar hoje na televisão e ligar... estamos aqui, né, de blazer, né? Ou a gente vai no centro da cidade, eu costumo falar isso pro Pierre que está ali, né, que é o nosso caçula. Eu falo para ele que, rapaz, se o Pierre for lá no centro da cidade, ele vai dar parte seu para todo mundo, por causa do terno e da gravata. Sim. Tá entendendo? Então, você vai encontrar políticos que vão falar até melhor do que muitos pastores sobre Jesus. Verdade. Muitos. E não são crentes. Entendeu? Então deixa ele falar. Mas é isso que eu estou te falando. O crente amputado está correto, pastor? Mário e Jonas, talvez a palavra seja um pouco grosseira, né? Então, é tudo comunicação. Você que está em casa, comunicação, às vezes não é nem o que a gente falou, é o que o outro escutou, né? Então, comunicação tem todo um jogo de comunicação. E a palavra, quando ela é grosseira, ela pode até fazer sentido. Mas se ela soar com um tom muito grosseiro, fica difícil da gente poder escutar e até entender o que o comunicador está querendo dizer, né? Então, nesses textos que o Jonas citou, no que o Mário citou, vem inúmeros textos vêm à mente, né? Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Paulo disse lá para a igreja de Corinto, acho que 1 Coríntios 14, 26 em diante, quando vos reunis, né? Já, o Salmo 133 diz, na comunhão Deus ordena a bênção e a vida. Então são muitas palavras, né? Tem esse texto, Mário, que você citou, que é um texto que parece ser quase um texto único, mas tem tantos outros textos que falam mais da questão de estar junto da unidade. Tem um Pedro e João, né? Diz que pessoas distintas em si mesmas, não são compatíveis de temperamento, comportamento, podem estar juntos fazendo uma mesma coisa. Então, há muitos textos nessa dimensão, mas é intenção do texto pelo próprio texto. O texto que o Jonas citou, que é Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23, mas então não profetizamos, aquela coisa toda, o texto declara que eles viveram na iniquidade. E Jesus nunca os conheceu. Tem uma diferença aí. Eles foram iníquos a vida inteira e Jesus nunca os conheceu. Eles nunca tiveram uma relação espiritual e eles nunca abandonaram o pecado, a iniquidade. Mas eles estavam dentro. Só que estavam dentro. No caso seria indiferente, dentro ou fora. Vou explicar por quê. O que faz a diferença ali? O nome de Jesus. Sim. O nome de Jesus é o nome de Jesus na vida e na boca de qualquer um. Então, eu não tenho que me preocupar, você que nosso ouvinte, presta bem atenção, eu não tenho que me preocupar com a palavra, eu tenho que me preocupar com a minha vida, né? E não com a palavra. A palavra é a palavra sempre, ok? A palavra é sempre. Então, a palavra no original lá é anomia. Anomia, Jonas. É a palavra, tá? Ou seja, se a palavra é anomia, o que o texto está querendo dizer? Anomia é não, e nomia lei. Eles nunca seguiram uma lei, ou seja, uma direção. Eles nunca seguiram a palavra. Eles falaram da palavra, mas não seguiram a palavra. Falaram de Jesus, mas não amaram Jesus. Anomia. Eles viveram sem aquela lei, embora comentassem dela. Então, estando dentro ou estando fora, a palavra é sempre a palavra, ok? Só que eu tenho que ter cuidado com a minha vida. Amém. Eu trouxe esse tema aqui para a gente poder refletir, né? Porque eu acho que ele é muito importante. O cuidado que nós temos que ter de púlpito. Hoje, a internet, nós temos aqui, a internet vai para milhões de pessoas. E nós temos que ter esse cuidado, e por isso que eu trouxe essa mensagem aqui para reflexão. E muito a importância. Eu, na minha posição, quando alguém fala algo assim, apesar de afligir, imagina que eu sou um líder, né, de uma igreja, não sou pastor de uma igreja, mas eu pararia para refletir e imaginar, será que realmente isso? Vamos tentar arrumar o problema que se acontece dentro da igreja para transmitir para aqueles que estão fora que eles podem vir e nos receber de uma melhor maneira. Bom, eu penso dessa forma assim, né, que... Sim, é o cuidado que tem que ter, né? A gente falou de Paulo aqui.
Paulo, logo no começo, ele vai descartar, né? Entenda a palavra descarte, por aquele momento, João Marcos. Lá na frente, ele pede para trazer João Marcos, porque é muito útil para o ministério dele. É verdade. Então aqui, João Marcos não foi útil, não serve para andar com a gente hoje. Fugiu da missão. Olha, não deixou de ser, tá? Não foi amputado. Ele simplesmente, para aquela comitiva, para aquele momento, ele já não servia. Sim. Mas ele não deixou de servir para sempre. Lá na frente, Paulo lembra disso, vai falar, traz João Marcos. Isso, traz João Marcos, porque é muito útil para o ministério. Então, esse cuidado aqui, essa reflexão que eu gostaria que todos nós pudéssemos estar meditando, né, a importância de cada um. Para aquela câmera ali? É. Então, não se esqueça, você que saiu, você que está fora, que se achou amputado, você ainda é muito útil para o ministério. Glória a Deus, é isso que eu gostaria de chegar, né? Gente, olha só, nós vamos aos comerciais, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, é rapidinho. Você conhece o Espaço Contábil? Um escritório moderno e sofisticado, somos referência em contabilidade há quase 30 anos. Estamos localizados em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atendemos em todo o Brasil. Dentre as nossas soluções, destacamos a contabilidade, legalização, departamento fiscal e pessoal, recursos humanos, recuperação tributária, marketing e outros. Trabalhamos para todos os segmentos, tais como indústria, comércio, prestadores de serviços, profissionais liberais e organizações de terceiro setor. E mais, somos referência em contabilidade para igrejas e demais organizações religiosas. Trabalhamos com ética, transparência e agilidade. E o nosso time conta com profissionais incríveis, contribuindo para que o Espaço Contábil seja referência. Por isso, se ainda não nos conhece, o nosso convite é para você. Entre em contato conosco através dos canais aqui indicados. Espaço Contábil, uma experiência além da contabilidade. Prevenir ainda é o melhor remédio. Invista na sua saúde, invista na sua família. Faça agora mesmo o seu plano de saúde. Médicos e odontológicos, individual, adesão e empresarial. Sul América, Mil, Unimed, Golden Cross, Bradesco e outros. Buscamos sempre levar o melhor para você e sua família. Faça seu plano de saúde com quem você conhece e pode confiar. Corretor Mário Roberto, 2196466554, 2196466554. É na intimidade de ter Jesus como seu Salvador, fazendo a vontade do Senhor. É na intimidade que Jesus fala com você. Na intimidade que o sobrenatural irá acontecer. É na intimidade que Jesus fala com você. Voltando, depois dos comerciais, vocês viram aí o comercial do Espaço Contábil, do Plano de Saúde, no qual é o nosso comercial, né? Somos um dos patrocinadores aqui do programa Casa do Senhor e finalizamos ali com a música Intimidade com Jesus. Queria convidar você a ouvir essa música pelas plataformas digitais. É muito importante que você não vá ouvir só uma canção, tá? Você vai ouvir uma mensagem da parte de Deus que é tão importante pra gente, a intimidade com Jesus. Amém? Então, eu queria voltar aqui ainda, antes de chamar o nosso próximo vídeo, né? Queria pedir ao nosso pastor Pedro Durval para dar mais uma pincelada aí sobre aquilo que nós terminamos de falar agora. Por favor, pastor. Isso aí. É para nós que estamos aqui, para você que está aí ouvindo, pastor, líder de jovem, líder de diácono, líder de mocidade. O pastor Jonas trouxe um texto que é maravilhoso, mas tem um hiato que a gente tem que preencher para termos uma ideia total disso tudo que nós estamos tratando aqui, que é importante para nós e para você também. Entre o momento que Paulo deixa João Marcos, Atos 15, e depois ele pede para trazer de volta, né, quando ele está falando lá para Timóteo. Timóteo 4. Então, o que é importante a gente saber? Quando Paulo ele deixa o João Marcos,
O Barnabé acolhe João Marcos. Depois, o Pedro acolhe João Marcos. Ele foi discipulado. E mais tarde ele é o escritor do Evangelho. Então, não desista das pessoas. Amém. Você que é líder, não desista. Dê o seu melhor. A resposta que a pessoa vai dar não tem a ver conosco. Mas nós precisamos investir em pessoas. É amar o outro. Enquanto nós não decidimos amar, vamos perder muita coisa. Se decidirmos amar, nós vamos ver que situações podem ser transformadas. Pense nisso, você que é líder. João Marcos foi acolhido por Barnabé, Pedro o acolheu, ele escreveu o Evangelho, se tornou uma potência. Glória a Deus. Essa palavra maravilhosa, né, pastor? Foi usado por Deus para nos trazer a lembrança. E acrescentou tanto para João Marcos como para Paulo, de alguma forma. Que foi através disso aí que entra Silas. e outra, pastor e Mário, a obra não parou. Verdade. Isso que é interessante. Barnabé segue com João Marcos, eram primos, não é isso? Eram primos, eles seguem na obra, Paulo não fica sozinho, Silas encosta com Paulo e a obra continua. Que maravilha. Então a importância, né, de a gente cuidar, zelar por todos. Amar, né? Então, agora nós vamos chamar aqui, pedir a produção para colocar o nosso segundo vídeo e... Vai lá, produção, aperta o play, por favor. A história de José é a minha favorita. José, ele foi abandonado pelos irmãos, jogado no calabouço, tentaram matar. E aí ele foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar. Só que a Bíblia fala que a presença de Deus acompanhava José. Então, quando Potifar percebeu que tudo que José tocava prosperava, ele deu o governo da casa dele para José. E a casa de Potifar foi super próspera. Deus, quando ele está na tua vida, até quem não merece é abençoado também, sabe? A bênção não para em você. O propósito não para em você. Quando Deus te dá uma bênção, não é só sobre você, mas é sobre uma totalidade. A primeira coisa que eu aprendo com a história de José, dependência de Deus. José sabia de quem ele dependia, independente das circunstâncias, seja no calabouço, seja na escravidão ou seja na prisão. A segunda, liberou perdão, porque se você não liberar perdão, você fica preso no mesmo lugar. Então, se tem algo te aprisionando aí no seu coração e que te faz sentir rancor ou ódio ou mágoa, libere em nome de Jesus e vá para o destino que Deus te reservou. Libere perdão. E a terceira é sonho. Quando a gente tem sonhos, a gente se move. A gente não fica parado. Toda pessoa que é muito sonhadora não consegue ficar parado, estacionado no mesmo lugar. É sempre um projeto novo, é sempre um sonho novo, é sempre Jesus vai na frente, sabe? Tenha sonhos, sabe? Talvez hoje você tá triste porque alguém te magoou. Talvez hoje você tá triste porque alguém te deixou. Talvez hoje você tá triste porque algo não deu certo na sua vida. E você se pergunta o porquê disso tudo. Não desista. Continue dependendo de Deus, dependa de Deus. Faça de Deus a sua prioridade. Priorize o que Deus tem para você. Não vai ser fácil, não é fácil, mas vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Deus. E quando você tiver a oportunidade, quando Deus te levar para o destino que Ele reservou para você, não olhe para quem te feriu com um olhar de superioridade. Olhe para eles e reconheça que até eles fizeram parte de um plano muito maior. Amém. Quero dizer, né, cantora, não é isso? Cantora Sara Beatriz. É uma mensageira que, ó, a palavra para mim, tá? Essa palavra caiu porque nosso ministério é um ministério que eu, em crescimento, me considero ainda uma criança no meio ministerial, sofro muito humanamente, porque muitas das vezes estou olhando por caminhos olhando aquilo que eu quero e não aquilo que Deus está me dando. E é mais ou menos aquilo dali que eu me enquadrei muito por falta de apoio, principalmente de algumas pessoas que estão ao nosso caminho, né? Mas a gente recebe de outras. E essa palavra veio de encontro e eu adorei essa palavra. Deus continue te abençoando, serva do Senhor, continue cantando, sendo usado pelo Senhor, né? Bom, a primeira pergunta agora eu quero começar com o nosso pastor Jonas Ramos. A mulher de Deus, né, a cantora Sara Beatriz, cita alguns momentos da vida de José e diz: a presença de Deus acompanhava José. Como nós, servos do Senhor, podemos fazer para a presença de Deus nos acompanhar?
Primeiro, tá com a vida em santidade, né? Sim. Tem como. Tá, e santidade, santificação é separação. Ter uma vida separada. Para aquele que é mais leigo, dá uma didática para eles. O que é viver uma vida em santidade? Buscar, né? Buscar as coisas de Cristo. Sim. Sempre. Tá sempre em primeiro lugar isso. Buscar Deus acima de tudo. Arrependimento. Sim, arrependimento, perdoar, tá? Amar. Esse é um dos mandamentos que a gente não pode esquecer, tá bom? E ela se torna ainda um pouco mais difícil, né? Porque é amar o próximo não como a mim mesmo, é amar o próximo como Cristo amou a igreja. Aí pega. Pega muito. Porque eu amar o próximo como eu me amo, talvez eu pegue esse blazer, pastor, ficou legal em você, toma. Mas como Cristo amou a igreja, torna ainda mais difícil. Então é essencial que a presença de Deus ele vai estar sempre, com certeza, nos acompanhando. Né? A partir do momento que eu tenho uma vida separada, eu tenho uma ligação direta, eu posso estar buscando isso. E o que é importante também é começar do 1, né? Isso. Porque às vezes as pessoas querem já começar, tipo assim, ó, o pastor tá lá, quero também ser igual o pastor. E às vezes você precisa começar do 1, sendo discípulo, andando devagar, Sim. errando e acertando, sempre buscando ser os maiores acertos, mas não parando nos erros. O problema disso aí é quando você acaba se iludindo. Né? Ou vou acompanhar, eu vou olhar, você como ele de repente fica ele é homem, né? Ele também é homem. Aí é um problema. E nós falamos isso na segunda-feira. Né, na segunda-feira nós falamos isso. A igreja não tem a cara do pastor. Né, mestre? Imagina essa igreja, a tua cara, misericórdia, ai do Ministério Remo. Se é o Ministério Remo. Coitados dos irmãos. Coitados dos irmãos, né? Sim. Dessa cara aqui. Se o Ministério Remo fosse essa cara. E não é, tá? E não é. Eu tenho algumas considerações, tá? Acerca de José. Eu não sei se o tempo pode ele vai dar, mas eu queria ouvir o pastor Pedro acerca disso aí. Tá? Porque é assim, quando eu olho para o contexto, gente, eu não tiro. Tá bom? Eu não tiro que Deus estava sempre com José. É um pensamento meu, tá? Dentro do texto. Eu não descarto isso, que Deus está o tempo todo com ele. E Deus era com ele. Mas aí existe um princípio também, tá? Atitude de José. Uma atitude de José lá no começo, no capítulo 37. Aí vai para aquele que está ouvindo, tá? E quando eu deixo de ouvir a voz do pai, tá? Logo de começo eu escuto a voz do pai. E se eu quiser uma resposta além disso, eu acabo dando ouvido a outros. Capítulo 37, bem rapidinho, meu amigo Mário. O pai diz assim, ele disse, ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e José veio a Siquém. Só que ele não acha os irmãos em Siquém. A Bíblia diz aqui que ele não acha, ele continua andando a ponto de quase se perder. Ele começa a andar errante e nesse meio tempo ele vai encontrar, um homem encontra ele e diz o que ele procura. Ele procura meus irmãos, o irmão dele está em Dotã. O pai não disse para Dotã, é isso que eu me pego nesse texto. Não estou dizendo que José deixou de ser agraciado, não. O que Deus tem com ele vai se cumprir. Tá? Mas existem etapas a ser feito. Ele tem que ficar somente até Siquém. Aí ele não encontra a resposta em Siquém. E por ele andar errante atrás de resposta, para poder levar para o pai, ele vai para um destino que o pai não mandou ele ir. Até onde eu vou, buscando resposta que o pai não me pediu. Olha que interessante. Ele vai para Siquém. Siquém está os irmãos. Beleza. Mas o que tem em Siquém? Uma cova, uma cisterna, para ele ser lançado nela. Se ele, a história muda. Tá? O contexto vai mudar, pastor Pedro. Se ele volta de Dotã. Pô, pai, não achei meus irmãos, não. Mas, pô, bem, eu só te mandei até Dotã. É isso aí. Mas eu fui até Siquém. Olha o problema. Deixou de ouvir o pai. A ele escutar o pai e perder essa noção dessa voz, ele vai dar ouvido a alguém que encontrou ele e disse, está em Dotã. Então eu tenho que ter cuidado muito grande. As coisas vão se cumprir na vida de José, mas a priori aqui eu vejo desse modo, tá? Querendo dar uma resposta ao pai, eu vou para lugares que o pai não mandou eu ir. Sim, sim. É um aprendizado que nós precisamos ter esse cuidado, né? Amém. Saber a intimidade com Deus Sim. nos fará até onde, saber onde nós precisamos ir. Sim, sim. É eu isso? começo a andar errante e vou dar ouvido a outras vozes que não é do pai. Ele só vai ouvir essa voz do pai depois disso aqui,
lá no capítulo 40 e tal já, entendeu? Aham. Um homem bem velhinho, com os irmãos chegando a ele. E lembrar, né, que ele sonha com estrela, sonha com sol, sonha com lua. Tá todo mundo dizendo que ali são os irmãos, ali é o pai, a mãe já é morta, ali é governar dia e governar noite. A gente tem que tentar atentar para isso. Tem nada a ver os irmãos se curvarem, estrelas se curvar simboliza os irmãos, sol, lua simboliza pai e mãe, negativo. Ali é Deus mostrando para ele que ele vai governar bem de dia e de noite. Amém. Amém? Meu pastor? Vamos lá, eu quero fazer um contraponto na Sara Beatriz, já que o Jonas já abordou essa questão, que é importante, tá? É só ampliação de fala, de pensar, a gente precisa expandir as ideias, os pensamentos, né? E sempre amarrar, você que está nos ouvindo aí, sempre amarrar em Cristo Jesus, tá? Podemos pensar tudo, mas temos que levar até Cristo e amarrar nele. Senão, alguma coisa vai se perder pelo meio do caminho, né? Sara Beatriz disse uma coisa muito interessante, que até aquelas pessoas que estão no meio do caminho fazendo alguma coisa, né? Elas fazem parte de um plano maior. Aham. Mas eu quero dizer uma coisa que hoje, neste programa, tá? Não é a pessoa que está contra mim que me faz aparecer. Sou eu que faço a pessoa que está contra mim aparecer. E vou explicar por quê. Baseado em que eu estou falando isso. Eu já ouvi muito pessoal falar assim: por causa da Penina, a Ana apareceu. Penina não busca Deus. Quem busca Deus é Ana. Por causa da Ana, a Penina apareceu. Na única vez que o Eucana, você que está aí nos acompanhando, a única vez que o Eucana sai de casa, que ele vai ao templo, que não leva a Ana, a Penina nem aparece mais. Não tem uma linha da Penina. A Penina só aparece quando a Ana está lá. Então não é o outro que me faz aparecer. O que me faz aparecer é a minha intimidade com Jesus. Acho que é Salmo 25, versículo 14. O Senhor revela a intimidade dele para aqueles que o temem. Ele dá a conhecer a sua aliança. Então tem que ter intimidade com o Senhor. Essa nossa intimidade faz com que alguma coisa aconteça na vida do outro. Jesus está no barco de Pedro, e aí ele cessa aquele vento, e todos os barquinhos em redor também alcançaram a mesma bonança, que estava cheio de barquinho ali. A bênção não está só no barco de Pedro. Todos os barcos que estão seguindo o barco de Pedro, sendo solapado pela tempestade, todos eles alcançam a bonança. Sim. Isso é extraordinário. Sim, sim. Nessa parte, né, assim, quando eu olho para José, eu vejo perseverança, eu vejo obediência, vejo tantas coisas assim, da pessoa que é temente a Deus, da pessoa que tem intimidade com, hoje, né, Jesus, né? Porque quando a gente consegue, no meio das adversidades, a gente conseguir ser usado por ele. Sim. E ali mostrar o Deus que nós servimos, ao invés de, muito pelo contrário, sucumbir, né, o Deus que eles servem e fazer aquilo que eles querem. Então José, ele nos traz essa mensagem maravilhosa que ela trouxe ali, né? Mário, José não foi jogado na cova por causa da inveja dos irmãos. Ele foi jogado na cova por causa da intimidade com Deus. Uhum. Jesus não foi morto por causa da inveja dos fariseus, saduceus e escribas. Ele foi morto porque era a vontade de Deus para ele. Tudo tem a ver com a nossa intimidade com Jesus, que é o que a música disse aí, né? Intimidade com Jesus é tudo. E parabéns pelo dueto aí, maravilhoso, afinado. Eu gostaria de ter esse dom, mas não tenho. Então eu tenho que bater palma para eles mesmo. Amém. Olha, eu queria perguntar, né, assim, você traz a lembrança, porque a pergunta aqui pode ser que eu vou levar para esse caminho, né, de lembrança, quando ela fala assim, ó, quando Deus está na sua vida, a bênção não para só em você, até quem não merece. O pastor já até falou ali de um exemplo, alguma, né? Coisa, né? Até quem não merece é alcançado. Tá na lembrança algum momento assim na Bíblia, assim? Vai respingar, né? De alguma forma ela vai respingar. Existe texto, né? Tem texto também que vai demonstrar a perseverança de alguém. Jesus está indo em direção, né? A gente volta, não adianta, vai começar e termina em Cristo. Ele está indo na direção da casa de Jairo. Olha que interessante. Então uma multidão acompanhando ele vai na direção da casa de Jairo e de repente tem uma mulher. Eu costumo dizer que ela vai roubar a cena por alguns instantes. Sim. Porque ela vai tocar na orla, né, no tzit, ela vai tocar ali no manto de Jesus. Então a bênção que está sendo direcionada para a casa de Jairo está passando de alguma forma por ali, que é Cristo Jesus. Se eu manter, é por isso que eu vou falar algo aqui, eu não largo do Pedro, não largo de ti, porque vocês estão com ele, essa bênção respira um pouco em mim também. Amém. Ó, vou te falar, eu admiro muito o Jairo naquela atitude dele ali.
Porque ele tinha um pedido e não era só um pedido qualquer, né? Ele tinha um pedido ali pela cura. E não era por ele, era pela filha dele, não é isso? Tô errado? Sim. O pedido pela filha. E aí, naquele momento ali, chega uma pessoa à frente, que também com uma necessidade, e ele assim ainda se porta. Acho que ali também ele ganha aquilo que Deus já sabia, Jesus já sabia o que ia fazer, mas eu acho que assim, aí já fica uma coisa assim, né, de entendimento, né? Mas a atitude dele é uma atitude muito linda, né? De obediência. E vale também, Mário, abrir uma ideia aqui, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A pessoa ouve o que a gente está falando e ela entende e interpreta mal, né? Então a gente quer deixar claro também, você que está aí nos acompanhando, o que nós estamos falando aqui, ok? Existe graça comum e graça especial, tá? Tá acontecendo uma coisa no seu bairro, os crentes se levantam para orar e aquela situação adversa cessa, os crentes estão salvos, você não, tá? Sim. Então tem que ter cuidado, né? É verdade. A bênção está na vida de um discípulo? Pode alcançar a vida de alguém que não é discípulo? Pode, só que o discípulo está salvo e quem não tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador não está salvo. Sim. Então tem que ter esse tipo de cuidado, né? O crente ora por você, você recebe a bênção, mas tem que entregar a vida para Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem, né, da mão de homem, caiu para todos. Sim, a água o milagre saiu e foi feito por um homem de Deus e caiu para todos. E quando secou também. Mas, quando secou também, que agora tem que levantar, o profeta tem que levantar do rio onde está, bebendo água do ribeiro, agora levanta e o rio secou. Atos 17 vai dizer que Deus dá a todos vida, respiração e todas as demais coisas. Graça comum. O sol nasce para justos e injustos, mas a graça especial que é Cristo é diferente. A sombra é por privilegiado. Eu queria agora tocar num ponto que, assim, muitas pessoas falam, mas eu confesso assim, claro que eu não vou nunca estar no coração dessas pessoas, não tenho esse poder, mas eu não consigo acreditar em muitas das vezes. Perdão. Então, o pastor até falou, né, sobre o perdão. Vou começar aqui com o nosso pastor Pedro Durval. Aqui ela fala sobre liberar perdão. Como o senhor vê, as pessoas realmente têm liberado perdão? Porque muitas pessoas falam, não, eu perdoei. Só que, tipo assim, ela te convida para ir na tua casa? Não, eu perdoei, mas ela dá a paz do Senhor verdadeiro, como a palavra, não é uma paz do Senhor corriqueiro, como hoje em dia as pessoas, a paz do Senhor, como se fosse João, Francisco, como se fosse, não, a paz do Senhor verdadeiro. Como o pastor vê esse liberar de perdão? Acho que é interessante, Mário. Eu vou citar perdão, é minha área, né? Eu sou psicanalista clínico, então vou citar perdão como a ciência explica perdão. Para a ciência, perdão é você abrir mão do direito de se sentir ressentido para nutrir um sentimento diferente pela pessoa que te ofendeu, inclusive amor. Isso é a posição científica sobre o perdão. Você abrir mão, eu tenho o direito de sentir o que estou sentindo, a pessoa fez contra mim alguma coisa que é real, eu tenho direito de sentir, mas eu abro mão daquele sentimento para nutrir uma outra coisa diferente, um sentimento diferente, amar, inclusive, a pessoa que me fez mal. No caso da citação da Sara Beatriz, é muito interessante. Por quê? Porque José, quando se revela, está escrito lá, né? Quando ele se revela, ele dá uma orientação para os irmãos. Quando vocês forem embora pelo caminho, estiver longe de mim, ele falou isso, né? Da minha presença, por favor, não briguem pelo meio do caminho. Já está tudo resolvido. Ele está dizendo, eu estou aqui porque Deus me trouxe para cá. Não foi vocês que me enviaram, né? Tem que ter essa ideia de que o outro influenciou em alguma coisa. Eu estou aqui por causa de um plano de Deus na minha vida e esse plano passa pela vida de vocês. Quando vocês forem embora para casa, não briguem pelo meio do caminho. Não há necessidade. A dívida está toda cancelada. E isso aconteceu aqui entre eu e vocês. Quando a gente vê a história de perdão, as pessoas querem sempre uma escapatória, né? Não, eu posso perdoar, eu não preciso conviver. Perdão muda tudo. Então, o perdão é prático. Ele tem que ser prático. Eu te perdoei. Eu estou junto com você? Porque eu sou do mesmo corpo. Eu não tenho como te perdoar e não querer viver com você no mesmo corpo. Perdão é tratamento. Precisa que as pessoas andem junto. Eu não sou favorável desses comentários que existem, principalmente na internet, que fala, eu perdoo, mas você vai para lá e eu venho para cá. Para mim não existe perdão aí. Perdão eu realmente tratar. Eu não vou conseguir, às vezes ainda vai ter aquela rusga,
lá dentro, mas eu vou tentar trabalhar e vou procurar ter felicidade nas tuas vitórias, vou procurar felicidade de estar contigo, te ajudar, e aí daqui a pouco eu estou realmente dando a paz do Senhor verdadeiro, porque estava contigo e não empurrei para debaixo do tapete, né? Como o pastor vê? Olhando nesse prisma do pastor Pedro, e dentro dessa visão, né, analítica, eu entendo o seguinte, né, e agora também, como o pastor Pedro falou, as pessoas elas usam essa ferramenta, né, eu não preciso conviver, acreditando que o afastamento, o distanciamento vai fazer com que ela esqueça. Só que isso está registrado, né, é o registro psíquico, né, mestre? É o registro psíquico, ela não tem como esquecer. Haja visto, alguém vai dizer, não, eu perdoei, eu esqueci. Não esqueceu, vai acontecer alguma coisa, que ela vai acabar lembrando daquilo. Aí a gente vai ver se perdoou ou não, tá bom? Eu tenho algum problema contigo aqui, lhe perdoei, mas essa convivência, querendo ou não, eu não esqueço, tá bom? Sim. Você vai fazer algum movimento, alguma coisa que vai me trazer à memória tudo aquilo que foi lá atrás. Aí sim, nessa convivência, que eu vou saber se eu perdoei ou não, porque eu estou distante. Como é que a ideia central, se eu perdoei ou não, é se eu estiver perto. Eu longe, parece que fica fácil, né? Parece que fica fácil. Eu não estou vendo, eu não estou convivendo, eu não estou ouvindo a tua voz, eu não estou ouvindo o teu andar, não estou ouvindo qualquer tipo de movimento que você faça. Então, tá ali a lembrança, tá ali, tá bom? Mas eu não estou vendo. Agora, quando eu começo a conviver, mesmo diante de um perdão, qualquer tipo de coisa que você faça, vai me trazer à memória aquilo. Mas eu estou tão ciente do que foi feito, né, que eu começo a nutrir outras coisas. E detalhe, nutrir por mais que você não deixe, por mais que você não dê. Né, porque a gente pode muito bem tentar nutrir, né, mestre? Alguma coisa daquele que nós perdoamos, né, para trazer, né, e tentar de alguma forma não apagar, né, mas conviver com aquilo ali, e a gente não consegue. Tá bom? Aí nunca vai ser sobre ele, vai ser sobre a gente mesmo. E assim, eu costumo também, sabe como eu costumo imaginar? De uma forma bem, bem simples, como criança. Né? A palavra de Deus fala que nós, quando oramos, é o Espírito Santo que intercede por nós. E aí eu vou orar a Deus, ao Espírito Santo que está lá no meu coração. Aí eu estou orando, Senhor, por algo, ao Espírito Santo, Pai, ele não perdoou ainda não. Ele está te falando aqui que perdoou, da boca para fora. O Espírito Santo está se relacionando diretamente com o Pai lá em cima. E dizendo, não é verdade, ele se engana. Então o cuidado que a gente tem que ter com essa parte de perdão, porque eu posso enganar a ti, enganar o outro, mas nunca o Senhor. E para ser chamado de filho amado naquele grande dia, vinde a mim. Esses que estão se enganando hoje, se deixando levar por mensagem que fala, eu perdoo, mas você não fica mais aqui, falando que é fácil. Cara, o evangelho nunca será fácil. Eu não vejo o evangelho fácil, eu vejo um evangelho de luta, um sacrifício, de vida, aquele caminhar de Jesus até a cruz. Até ali ele ser, quando eu falo dessa mensagem da Sara Beatriz, porque me identifico muito com a parte que as pessoas não vão te ajudar, mas você não vai desistir. Vão escolher barrapaz, você vai sofrer, você vai apanhar, você vai levar cusparada, vai subir na cruz e ainda assim, ser imitador de Cristo é pedir perdão. Perdoa porque não sabe o que ele faz, é ter um espírito de misericórdia. E às vezes a gente está sendo ensinado pelo púlpito por esse espírito de justiça. E é por isso que a gente traz essa reflexão aqui. E tem gente que não quer ocupar nem o mesmo espaço, mas tem gente que você vai estar lá, tem um evento tal, não vou não, é porque eu não... Aí começa até isso, né? É prejudicado porque ela começa a evitar alguns espaços, alguns eventos, algumas coisas que aquela pessoa está, no fulano vai estar, não vou estar não. A fala do Mário, sua fala, Mário, é pertinente. Em que sentido? Você de casa preste bem atenção que é pertinente a fala do Mário, porque isso nos lembra princípios bíblicos, isso é interessante. Uma coisa que a gente fala ensinando teologia e pode falar aqui porque é um alcance, né? Você está ministrando corações, né? Às vezes nós temos uma ideia equivocada do texto, ensinado também de maneira equivocada. O texto que eu estou pensando e vou falar sobre ele não diz que Deus ouve oração. Deus não ouve oração. E aí a nossa oração às vezes não passa do teto, Mário. Deus vê. Entra no teu quarto. E o Deus que vê, não é Deus que ouve. O que eu estou falando não é compatível com o que ele está vendo dentro de mim. Sim. Eu não tenho resposta dessa oração. É entender o princípio. Entra no teu quarto, fecha a porta. E o Deus que vê. Eu estou dizendo, é como se eu estivesse aqui, eu e tu e Jonas, né? Aí no final aqui, vamos orar. O Jonas pede para me orar. Pede para orar para você.
Vamos orar aqui pelo programa do Mário. Eu te detesto, não gosto de você. Aí eu abro o bocão, o Mário é um mal amado, maravilhoso. Deus está vendo, ele não está ouvindo. Ele não está me ouvindo, ele está vendo. E ele já viu que o que eu estou dizendo é incompatível com o que eu penso, sinto dentro de mim. É uma oração que não passa desse teto. E aí a gente se engana. É onde a gente se engana. É onde a gente se engana e a gente tem que ter todo esse cuidado. Porque pra gente chegar naquele. Porque a gente vive para chegar naquele grande dia. A gente não vive para ter uma ótima saúde. Assim eu vejo, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Eu não vivo para ter o grande carro, ou o melhor trabalho, ou a melhor igreja. Não, a gente vive para a glória de Deus. Glória de Deus e para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida e a gente esteja salvo naquele grande dia. Agora, infelizmente, a gente tem escutado nos púlpitos algumas palavras e por isso que a gente busca trazer essa reflexão. Ela encerra, né, o vídeo ali falando, talvez você esteja triste por alguém que te magoou, por alguém que te deixou, por alguém que não deu certo. E a gente se pergunta por que disso tudo. Ela responde, né, não desista. Continua sendo dependente de Deus, faça de Deus a sua prioridade, porque vale a pena servir a Deus. Quando Deus te levar ao lugar que Ele te reservou, não olhe com superioridade para aqueles que te feriu. Fale um pouco sobre essa linda mensagem, um pouquinho rapidamente de cada um. Dá uma pincelada, por favor. Mário, a gente só reclama daquilo que a gente espera, né? Se a gente fizer alguma coisa esperando um resultado e ficar frustrado, vamos reclamar. Por isso que Jesus ensina sobre o amor, né? O maior ato do amor é você oferecer e não ficar esperando algo em troca. Então, eu só reclamo daquilo que eu esperei. O meu amigo me traiu, porque eu esperava que ele não me traísse. Então, o que eu espero é aquilo que eu vou reclamar. Se eu fizer um trabalho abnegado, eu estou fazendo por amor a Cristo, mesmo que alguma coisa aconteça que não seja o que eu espero, mas eu tenho uma ideia muito internalizada de que aquilo que eu fiz por amar a Jesus. Sim. E o resultado todo seria para a glória dele. Mas quando eu espero alguma coisa, aí se eu ficar frustrado, quando a gente olha para o homem, né? Porque eu estou esperando do homem. Mas não, se eu fizer um trabalho abnegado, você passou mal, te socorri, por causa de Jesus, mas o resultado é tudo para a glória dele. Amém. Sem esperar o retorno. Sem esperar o retorno. É fazer sem esperar o retorno. Então, mas eu vou te falar, é difícil. Sim. Porque somos homens. Sim. Somos seres humanos, né? E seres humanos têm esse hábito, infelizmente, de crescimento. Mas esse que é o problema, Mário. É fazer as coisas, né, na ideia que nós vamos ser retribuídos desse mesmo jeito. Tá bom? Por exemplo, se você tem um horário, a gente brinca muito com isso, né? 2 horas nunca mais foi 2 horas, 4 horas nunca mais foi. A gente brinca sempre com isso. Então, marcou, a gente é pontual. Aí, daqui a pouco você marca alguma coisa, demorou, aí você, puxa, fulano demorou, e começa a pensar, mas peraí, não é sobre eu estar ali no horário, entendeu? É sobre a partilha, é sobre isso. Então, o pastor, quando fala essa ideia de frustração, a gente costuma dizer muito isso, né? É o encontro da fantasia com a realidade. Você fantasiou algo, qual a ideia que a gente teve? Chegar aqui e a gente veio falando sobre isso, né? É viver o momento. A gente não está na expectativa de quando chegar aqui o que ia acontecer no podcast. Negativo, a gente já estava vivendo dentro do carro. Amém. Batendo papo. Batendo papo. Sim. O que acontecesse aqui, a gente já viveu. Continuação. É continuação. Tá entendendo? Então a gente traz essa realidade. A gente só vai se frustrar, de fato, quando a gente começar a fantasiar demais. E a realidade ela vai ser outra. Eu vou confessar para vocês que eu luto com isso. Tá, eu luto com isso. O psicanalista aqui, eu vou direcionar para ele, né? Porque profissional da área também, além de pastor, né? O que acontece? Tá vendo? 93 FM, programa que o Senhor abriu as portas. Daqui a pouco vai passar aqui algumas músicas que Deus nos deu. Eu tenho ali uma cartela de, 7 cantores. Nenhum deles canta nossa música quando vão em umas igrejas. Dói. Mas eu tenho que ouvir essa mensagem e falar que assim, eu tenho que olhar para Cristo. Alguém vai ouvir, porque está lá no YouTube, está aqui no programa, mas dói. Não tem como dizer que não dói. E às vezes eu fico na minha solidão. Caramba, poxa, a pessoa foi na minha igreja comigo lá, cantou todos os tipos de música e não cantou a música que eu pedi ela para cantar, interpretar. Aí eu tenho que olhar assim, não, eu pedi a ela para botar a voz, para ajudar a amenizar a minha dor, mas eu gostaria que essa pessoa cantasse mais do que só naquele momento ali. E é um tratamento todo dia. E aí me veio essa ministração para mim,
né? Vem para mim e vê a lembrança que Jesus, por mais que ele fizesse pelos outros, escolheram Barrabás. Sim. E Jesus não se frustrou. Então, estou pregando para mim. Porque se você tiver aí com alguma situação como essa, olha para mim. Não olha para mim, não, olha para Cristo, né? Mas o meu exemplo é esse. A gente é ser humano. A gente vai sentir, vai ter tempo de chorar e vai ter tempo de se alegrar. E a gente vai se alegrar naquele grande dia. Agora é perseverar. É perseverar, continuando fazendo e orando. No dia que você tiver dificuldade, chama o pastor, busca um pastor para poder estar desabafando, poder estar falando. Não somos super-homens. É importante entender isso. Nós vamos passar por dificuldades, seja no casamento, seja com essas frustrações, mas não carrega como super-homem. Entenda que é uma pessoa que tem necessidade e existe outras, por isso que anda de 2 em 2. Por isso que estão aqui de 2 em 2 para nos ajudar, né? Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês aí, junto com o meu pastor. Eu vou marcar uma consulta com ele lá, da psicóloga, né? Análise purinha, Maria. Então, já ele vai me tratar, mas é assim, eu gosto de tratar sempre de uma forma transparente, de fazer sempre assim. Então, para a gente finalizar, porque eu estou chegando, produção, quanto tempo, produção? Ih, a produção falou que já acabou. A produção deixou a gente falar à vontade. Coisa boa, né? É assim mesmo. Então vamos encerrando. Eu quero agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui, né? Saírem lá de Parque Eldorado. Parque Eldorado. Saudação para o povo de casa, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus, agradecer aí. Eu sei que está acompanhando conosco aí. Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe, Mário. Abre muitas portas na sua vida. Deus abençoe, Jonas. E abençoe também a minha família, minha esposa que me liberou para que eu pudesse estar aqui. Me deu todo o suporte. Amém. Um beijão para Joseli. Amém. Dias de culto, pastor. Lá é Igreja Batista Herança do Senhor. Lá em Bariê, às quintas-feiras, às 19h30. Domingo de manhã, 9 horas, escola dominical, e 18h30 o nosso culto da noite. Um beijão para as minhas filhas também, senão vamos cobrar quando chegar em casa. Vai lá. Amém, amém. Sempre vai ser eu costumo dizer isso, né? É sempre um prazer. Estar com você vai ser um prazer. Obrigado. Mandar um abraço também, né? Pra minha esposa que ficou trabalhando. Isso é plágio. Não, é plágio, não tem que mandar um beijão para ela. O povo do Ministério Rema, né? Os cultos lá em Vila Uruçaí. Tá bom? Lá são hoje, quarta-feira, daqui a pouquinho, né, tem a quarta rema, estudo da palavra, sexta profética, estamos lá com a sexta do Outubro Rosa e vai iniciar o Novembro Azul com Homens de Deus lá às sextas-feiras, 19 horas. Nosso culto começa às 19 horas, até 19h30 oração e depois culto com louvor e palavra. E domingo também 19 horas, contando com todos. Esse domingo agora tem evangelismo. Não vamos deixar de evangelizar. E o culto do amigo. Culto do amigo. Isso aí, domingo, evangelismo e culto do amigo. Qual é a ideia? Você leva um amigo. Isso aí. Melhor ainda se não for crente. E a localidade lá, precisamos de nos unir em oração. Precisamos. Nós estamos vivendo um momento aqui e fora do país, né, que a igreja precisa clamar, né? Se tiver algum governante aí olhando, eu sempre falo isso, né? Se a gente puder ser voz de alguma forma para que chegue lá, nós estamos precisando de muita coisa em Vila Uruçaí, lá em Saracuruna. Amém. Gente, vamos chegando ao fim desse papo gostoso que tivemos aqui. Não queremos estar sendo dono da verdade, queremos trazer essa reflexão para que você possa refletir, medita no Senhor, ouça esse programa mais vezes, vai para a palavra, converse com mais pessoas que tenham entendimento da palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo vai testificar no seu coração e você vai viver uma vida íntegra e reta, porque o Senhor está voltando. Amém? Quero encerrar convidando você, o pastor José Oliveira, ele é responsável da Banda Doulos, dia 25 de novembro. Tem um flyer aí, produção? Dá para colocar ainda? Então, dia 25 de novembro, às 18h30, na Igreja Metodista Wesleyana, em Jardim Primavera. A Banda Doulos, é um evento de 10 anos e é um evento retrô, gente. Só músicas, eu adoro músicas assim, músicas que marcaram a nossa geração, né? Grande. Eu vou parar de cantar, senão a audiência cai. Mas a glória sobe. Então, quero convidar vocês aí a estarem presentes nesse grande dia. Nós vamos estar lá com a permissão do nosso Rabone Jesus. Então, vou encerrando por aqui, que a produção está querendo já desligar as câmeras e mandar a gente embora. Mas, olha, gente,
vou finalizar com aquela frase que eu sempre digo: faço não para converter, mas faço porque sou convertido. Quem converte é o Senhor. Amém? Então vocês viram aqui o programa Casa do Senhor, programa Casa do Senhor na TV, programa Casa do Senhor na 93 FM, de sábado para domingo, 1h da manhã. E ouça as músicas do Projeto Rabone Hill pelas plataformas digitais. Valeu, gente. Fica na paz. Até a próxima oportunidade. Valeu.